E aí, beleza? Mais vídeo aí pro canal. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo algumas informações com relação a Blue Protocol. Com relação a Blue Protocol e o lançamento dele para consoles. O pessoal do console aí tem uma boa notícia. Quem gosta de MMORPG no estilo do Blue Protocol, de anime e tudo mais um jogo aí para a lista que vai estar saindo do PC e indo para os consoles. Porém, tem mais uma aí notícia aí que não vai ser tão feliz assim para o pessoal do console. Mas bora lá, o que interessa. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho de notificação. E é isso aí, valeu! Bom, tivemos notícias aí de Blue Protocol. No evento da Tokyo Game Show foi abordado essas notícias. E são notícias com relação ao lançamento do jogo para consoles. Uma boa notícia aí para quem tem PS2, PS5, PS2, pô, PS5, Xbox Series X e Series S, vocês vão poder estar jogando Blue Protocol. Eu acho bem interessante isso daí. Eu não tenho aquela mente fechada de meu jogo vai sair para outras plataformas. Eu não tenho isso. Quanto mais acesso tiver, melhor o jogo vai permanecer por muito mais tempo e vai ter muito mais gente para você estar aí jogando, fazendo missões, fazendo dungeons e etc. Movimenta muito mais o jogo. Então, para mim, é uma boa notícia. É claro que tem um mercado de exclusivo que não é ruim também, tem lá os seus prós, e são muito bons os prós, diga-se de passagem. É claro, se a empresa souber fazer um exclusivo à altura, né, um exclusivo que ele sozinho ali consiga vender muito. E, bom, cara, eu começo a gravar, eu falo bom sem parar, não sei o que acontece. Muitos jogos antigamente não saíam para console, jogos de PC. E hoje em dia nós vemos isso acontecer bastante. Tem muita gente que acha que PC não tem jogo, né? Tem um pessoal que fala, PC, velho, PC você não tem jogo, você tem que esperar sair um jogo de console aí que saia para PC também. Não. PC tem muitos jogos mesmo. Tiveram vários jogos no passado que não saíam para console, apenas para PC, e que eram grandes jogos. Um exemplo bom que eu tenho em mente, dois exemplos, aliás. Um é Ragnarok, que na época foi um jogo muito grande, foi um jogo, sim, bom demais. Quem jogou sabe. Para a época era um jogo à parte. E também um RF Online, que era um MMORPG. Assim, cara, quem não jogou perdeu na época, porque um jogaço, não tem o que falar. Por exemplo, o jogo tinha uma mecânica de nações. Tinham 3 nações. Tinha a nação Crécia, Belatos e Cora. Você podia escolher uma dessas 3 raças aí, você ia participar de uma das nações. Eu não lembro o nome das nações, mas eu lembro das raças, e eram essas 3. Cada uma tinha sua nação. E aí o que acontece? Você escolhia, por exemplo, Belato, você ia jogar nos mapas do Belato, nas áreas da One eternity later. você ia jogar no território dos Belatos, como um Belato. Então você, por exemplo, ia ter os mapas lá dos Belatos, aí ia ter o território dos Cora, o território dos Acresce, cada um ia ter o seu território e os seus mapas ali para upar tranquilamente. O que acontece na lore do jogo? Essas 3 nações estão em guerra por recursos e etc. Tudo aquilo que nós já estamos cansados de saber. Guerra envolve recurso, envolve território e tudo mais. E aí o que acontece? No jogo tem uma mecânica que é o seguinte: você escolheu o Belato, os Belato tem as áreas deles ali, as cidades deles, os mapas deles para você upar. E aí tem os mapas dos Acrécia, dos Cora, e tem os mapas que não tem dono, que não tem nenhuma nação ali que é dono daquele local. Esses mapas geralmente tem recurso mais raro, os bichos dão equipamentos diferentes, dão mais XP, e aí o pessoal geralmente briga para ir ali. E aí você tem também o que? A mecânica de PVP do jogo, que era nada mais nada menos do que a guerra entre as nações. Ou seja, você é Belato e aí você upa, fica mais forte, e o que você faz depois? Você vai para a guerra, você vai ajudar a sua nação a tentar vencer a guerra. Você junta lá o seu clã com vários outros clãs e vai para a guerra, vai para porrada. E aí tem um território que é muito importante na lore, que é rico em recurso e tudo mais, e eles brigam por esse território. E aí você vai para a guerra e luta contra os Acrécia, contra os Cora, para
tentar tomar o controle desse território. E na guerra, quem vencer ali, os jogadores da nação que vencer vão receber bônus não lembro agora qual que eram os bônus, porque faz anos que eu joguei, mas se eu não me engano XP, coisa desse tipo. Bônus de atributo, coisas que vão te auxiliar durante a gameplay. Então, os caras estavam sempre ali guerreando, brigando. E aí existia toda uma tática dos caras de pegar, formar ali uma call, isso quando o jogo estava lá no ápice, formar call, formar grupos, assim, se juntar e atacar o... Porra, pelo amor de Deus. O território da nação inimiga, para tentar enfraquecer de alguma forma. Porque atacando o território inimigo, os players novatos ali, muita gente vai morrer, vai prejudicar o up, a jogabilidade dos caras, e isso vai influenciar na guerra depois, porque os caras vão demorar mais para upar, vão progredir mais lento, e assim, na guerra, vão ter menos ali inimigos para te enfrentar com alto poder, com alto nível e tudo mais. Então é um jogo complexo pra caramba, tinha muita coisa. Isso aqui que eu tô falando é o básico, tinha muita coisa dentro do jogo, bem complexo. Um jogo completo, grande pra caramba, que lançou só pra PC, só tinha pra PC. Então quem tinha PC aí, se divertiu pra caramba com esse jogo, porque era foda demais, era um jogo à parte. Não só teve esse, como tiveram muitos outros jogos, Mu Online, Perfect World, tiveram muitos jogos, Grand Chase, vários jogos aí que saíram apenas para PC. Então PC também tem jogos aí, bons jogos que você poderia se divertir, mas que antigamente não saíam para consoles. Hoje em dia isso está mudando bastante, inclusive com relação a exclusivos, né? Tem muito exclusivo de PlayStation vindo para PC. E o que acontece? Uma coisa que é muito conexa com o PC, que é jogos free-to-play, também estão indo para consoles, o que é algo muito bom para quem tem consoles. Você ter jogos bons, aí, jogos bem feitos, vindo para console de graça, que é algo que o mercado de jogos de PC utiliza. Você tornar o seu jogo grátis, tipo, você lança o seu jogo grátis, você não precisa comprar o jogo para jogar nem nada, e aí ganha com skin, ganha com equipamento, um gasto do jogador de dinheiro dentro do jogo, já jogando ali. Isso é algo que vem muito do PC e que agora está indo para console também. Então é um jogo que foi todo pensado para PC e agora está saindo para consoles. Com relação a má notícia, Blue Protocol, os pessoal do Blue Protocol, os desenvolvedores, a empresa jogou um balde de água fria na cabeça de todo mundo que estava hypado. O hype foi lá embaixo quando eles disseram que o jogo não teria lançamento esse ano para o global, para o pessoal do Ocidente aí que está esperando global. Só teremos acesso ao jogo aí completo mesmo, sem ser close de beta nem teste, em 2024. Meu hype baixou lá embaixo de muita gente. Foi um balde de água fria. Para mim, tecnicamente, não foi uma jogada muito inteligente da empresa. Mas, sei lá, às vezes teve um motivo para isso, né? Não sei. Porém, para consoles também será a mesma coisa. De acordo com as informações aqui da fonte que eu tive, que é o site MMORPG Brasil, foi de onde eu tirei essas informações. Para PlayStation 5 e os outros consoles, Xbox Series X e Series S, também os jogadores terão acesso apenas em 2024 com relação ao servidor ocidental. Se o seu IP é do Ocidente, você não vai conseguir jogar. O IP tem relação com a internet, então acredito que quem for aqui do Ocidente e tentar jogar o japonês, o servidor japonês não irá conseguir estar tendo acesso ao jogo apenas a partir de 2024. Quem é de lá de fora e tem o PlayStation 5, os Xbox Series X e Series S, e são lá do Japão, da Ásia, asiático, vão poder estar jogando esse jogo mais cedo. Essa é uma notícia que eu tenho aí para dar para o pessoal do console. Eu não sei porque que os caras fizeram isso, sinceramente. Eu estava esperando um close de beta para esse ano. Inclusive eu falei aí no meu último vídeo, se eu não me engano, alguns vídeos eu já estava falando disso, que esse ano eu esperava uns close de betas,
teve 2 registros para close de beta, tem um vídeo aí no canal. Os caras abriram 2 registros, cara, em 2 datas diferentes para o close de beta, para close de beta futuro, não os que já passaram, o futuro. Até agora não falaram nada de close de beta. Para mim, eles fariam agora no final do ano algum close de beta. Eu já não boto tanta fé assim agora, porque teve um grande evento aí para jogos asiáticos, que é o Tokyo Game Show, e os caras não me deram informação nenhuma com relação à close de beta, aparentemente. Eu vou tentar procurar alguma coisa aqui, mas aparentemente não deram. Então meio que eu já não boto tanta fé assim, mas seria o esperado, né? Eles trazerem um close de beta agora no final do ano, certo? Acho que seria inclusive sacanagem se os caras chegar em 2024 e me falar que vai ter close de beta e aí o lançamento do jogo se estender para bem mais para frente. Para mim eles têm que lançar já no início de 2024, porque já meio que o hype já foi lá embaixo, meio que ia ser uma jogada ruim de marketing para os caras. Então, para mim, se for para ter um close de beta, tem que ser esse ano. Mas como eu já falei, já não boto tanta fé assim. E aí, 2024, vai ser lançado o jogo global. E aí todo mundo vai poder estar jogando. E bom, é isso que eu queria trazer aí pro vídeo, pro canal. Das informações que eu acho importante. Não só informações com relação ao lançamento de jogo e tudo mais. Coisa de beta, mas são informações importantes também. Para o jogo, inclusive para quem tem console aí e joga nos consoles. E bom, é isso aí, valeu. Se puder aí deixar o seu apoio, eu agradeço demais. Falou. Can fly.